Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 14º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E hoje, terça-feira de carnaval, eu não poderia deixar de falar dos assuntos inerentes ao carnaval, né? Aqui no escritório até deram a sugestão para eu começar o episódio com a musiquinha do Léo Santana para estar na moda. Mas vai que o YouTube ainda me dissesse que eu estava rompendo com o código, né, de ética, nem é de ética, né, com código, o que é o código? Código de direitos autorais. Vai que eu estivesse rompendo com o código de direitos autorais do YouTube, né? Então, não comecei com a musiquinha do Léo Santana, mas o assunto envolve aspectos inerentes ao carnaval. O que temos no carnaval, além de festa, brincadeira e tudo isso? Temos bebida e temos algumas variações no nosso sono, né? Na maior parte das pessoas que se envolvem na festa, na brincadeira do carnaval, acabam bebendo e não dormindo normal como sempre. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre bebida alcoólica e sono. Qual é a influência desses dois aspectos na nossa tomada de decisão financeira? Será que beber faz com que a gente se torne mais ou menos racional? Será que dormir mal faz com que a gente se torne mais ou menos racional com as nossas decisões financeiras? Isso nós vamos abordar no episódio de hoje. Sempre com o pressuposto básico de que nós não somos racionais, né? Se eu te perguntar assim, tu acha que as tuas decisões financeiras elas são completamente racionais? Por vezes tu vai me olhar e dizer assim, sim, eu acho que minhas decisões são racionais, quando na realidade não são. Pensa, vamos dar um exemplo da Joana. A Joana é a nossa personagem, que a gente começou a falar sobre ela lá no segundo, terceiro episódio, e digamos que a Joana também não curte muito carnaval, né? Mas os amigos dela, nesse final de semana, convidaram para ela ir para a Serra Catarinense. Por que Serra Catarinense, Jéssica? Porque eu moro em Florianópolis e foi um exemplo que me veio à cabeça, né? Mas poderia ser qualquer outra viagem. E aí, quando eles convidam ela, ela pensa assim, putz, mas meu cartão de crédito já está estourado. E isso rapidamente sai da memória dela e ela aceita o convite, mesmo que o cartão de crédito dela esteja estourado. A gente chama isso de viés de reversão da preferência, né? Ela tinha um combinado com ela mesma. Eu vou cumprir, vou seguir meu cartão de crédito e não vou extrapolar. Entretanto, no momento que apareceu uma outra alternativa, ela rapidamente foi incoerente com a sua própria decisão de ser coerente com o cartão de crédito, né? De manter o cartão de crédito em dia e aceitou fazer a viagem. Isso é uma decisão racional? Você acha que a Joana está sendo racional ao aceitar o convite? Não, ela não está sendo racional ao aceitar o convite, né? Se a gente for olhar dentro da teoria de finanças tradicionais, isso seria completamente enviesado, né? Isso não seria o correto, porque se ela tem um problema no cartão de crédito, que é já ter o cartão de crédito extrapolado, ela automaticamente não poderia gastar mais porque ela já estava em situação perigosa, digamos assim. E mesmo assim ela aceita a viagem. Então, assim como a Joana, no nosso dia a dia nós também tomamos decisões que não são completamente racionais, que não vão proteger completamente a nossa situação financeira, a nossa segurança financeira. E isso tem muitos aspectos que lhe influenciam nisso, né? Obviamente, eu não vou tratar de todos aqui hoje, mas vou tratar especificamente do impacto da bebida alcoólica, do impacto do sono, e vou falar alguns aspectos demográficos também, né? Idade, gênero, renda, que também podem influenciar nesse processo de tomada de decisão. Então, em suma, nós vamos entender hoje se somos ou não racionais, né? E aí, partindo do entendimento de que não, na maior parte das vezes nós não somos racionais, qual é o impacto que a bebida alcoólica, o sono e alguns aspectos relacionados a perfil, né, de cada pessoa, como que essas variáveis elas também vão influenciar para que a gente se torne mais ou menos racional na hora de tomar decisões financeiras. Por que isso é importante? Porque, como eu sempre digo, né, a gente não muda aquilo que a gente não conhece. Então, se eu achar que beber todos os dias não vai fazer a menor diferença na minha vida, que eu dormir mal todos os dias não vai fazer a menor diferença na minha vida, eu vou seguir bebendo e não dormindo. Então, eu preciso entender o impacto que essas coisas trazem na minha vida para avaliar. Bom, eu quero seguir com esse estilo de vida ou, diante das minhas perspectivas futuras,
faz sentido eu reestruturar minha vida de modo que eu busque um estilo de vida diferente que também contribua na minha tomada de decisão financeira. Então, o objetivo de hoje é ligar esses alertas, assim, sabe? Porque, sabe cavalo quando tem aquela coisa, assim, que não consegue olhar para os lados? O que eu quero fazer é que cada vez mais a gente vai tirando essa viseira, né? E tu consiga olhar um todo. E aí, com informação de qualidade, tu consiga olhar e dizer assim, eu quero seguir por aqui, eu não quero seguir por aqui. Então, o meu objetivo é dar subsídios para que daí tu decida fazer da tua vida o que tu achar que é mais coerente com as tuas perspectivas futuras. Antes de começar, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre finanças, sobre comportamento, e eu trago o que tem de mais novo, né, dentro da ciência das finanças comportamentais, simplifico para que a gente possa discutir e implementar no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, sempre tem essa questão de trazer a ciência, mas de uma forma simplificada. Então, seja muito bem-vindo. Quem já está aqui acompanhando há mais episódios, né? Obrigada por esse processo, por estar aqui todos os dias, todas as terças-feiras, né? E eu aproveito para convidar a curtir, compartilhar e a gente conseguir fazer com que esse conteúdo vá atingindo cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, vamos começar então entendendo qual é a influência da bebida alcoólica, do sono e de aspectos demográficos na nossa tomada de decisão financeira. A gente já entendeu, né, que nós não somos racionais. E isso já dizia Simon antes mesmo da teoria de finanças comportamentais ser disseminada em 1979 por Kahneman. Lá em Simon, na década de 50, já se sabia, né, já se tinha a teoria da racionalidade limitada, dizendo que nós não éramos, na realidade, seres humanos completamente racionais. Às vezes a gente pensa, né, qual é a nossa diferença para um cachorro? Aí a diferença, mas é que nós somos racionais e o cachorro é irracional. Não, na realidade nós não somos seres racionais, né? Simon dizia que nós somos seres com racionalidade limitada. E isso a gente comprova com a decisão da Joana ao aceitar ir na viagem. Com outro exemplo, né, muito claro que a gente consegue perceber a nossa racionalidade limitada. Tu já viu uma pessoa dizer que se endividou porque errou o cálculo do juro? Nossa, fiz um empréstimo e aí fiz outro empréstimo e quando me dei conta tinha errado o cálculo do juro e virou uma bola de neve. Não, as pessoas elas não se endividam e não criam problemas financeiros por erro de cálculo. São vários aspectos emocionais que envolvem, né, a construção desse contexto até que o problema se agrave. Então, assim como Simon dizia, nós temos racionalidade limitada. E bebida alcoólica e falta de sono potencializam a nossa irracionalidade. Irracionalidade, por favor, entre aspas, bem grande, porque assim como nós não somos racionais, né, nós temos racionalidade limitada, eu não posso dizer que nós somos irracionais, né? Isso seria um absurdo de se dizer que nós, seres humanos, somos irracionais. Mas, sim, nós temos racionalidade limitada diante das escolhas e acaba que beber bebida alcoólica e dormir mal são aspectos que fazem com que nós tenhamos decisões, né, e aqui tratando de decisões financeiras, mais desviadas ainda do que seria decisões racionais. Só para entender, né, em termos conceituais, o que seria decisão racional? Uma decisão racional seria aquela decisão que tu nunca iria deixar que fatores emocionais, que fatores psicológicos pudessem influenciar na tua escolha quando se trata de números. Então, digamos que tu tem duas opções. Tu tem a opção A para investir e que tu ganharia R$100 e tu tem a opção B que tu ganharia R$200. Dentre essas duas opções, qual que tu prefere? Se nós formos completamente racionais, é óbvio que a gente ia escolher sempre a opção B, né? Porque a opção B tá me dando 200, a opção A tá me dando 100. Não faz o menor sentido eu escolher A. Então, eu estou dando um exemplo extremamente simplório, mas o que eu quero dizer com isso é que para que nós tivéssemos decisões sempre racionais, nós sempre temos que maximizar a nossa utilidade. Que nome feio é esse, Jéssica? O que significa maximizar a utilidade? Significa que a gente sempre vai escolher
aquela alternativa que vai nos dar um maior benefício, né? Então, independente da circunstância, nós vamos escolher aquela que nos dá um maior benefício e um benefício absoluto, não um benefício relativo. Por que eu falei sobre isso? Porque se a gente pensar na Joana, né, e na escolha dela ir viajar, em termos relativos, pode ser que viajar dá mais felicidade para ela do que ficar em casa. Porque ficar em casa, ela vai ficar se sentindo triste, ela vai ficar se sentindo deprimida, ela vai ficar pensando, poxa, meus amigos estão todos lá. Então, do ponto de vista relativo, isso pode trazer uma menor felicidade. Entretanto, do ponto de vista absoluto, isso vai proteger a situação financeira dela. Então, ser racional do ponto de vista financeiro implica eu sempre fazer escolhas que vão me dar maior benefício, e esse benefício seria um benefício absoluto. Então, me daria maior retorno, né? Entretanto, nós não conseguimos sempre avaliar todas as circunstâncias e escolher aquilo que me dá mais retorno, até porque o nível de risco de uma alternativa para outra também varia, né? Então, digamos que eu vou participar de uma loteria. Comprar a loteria, eu vou pagar lá, sei lá, R$10 pela loteria. Qual é a probabilidade que eu ganho, né? E aí eu teria que avaliar de forma racional se vale a pena ou não entrar naquela loteria, né? Qual é a probabilidade de ganho? E aí essas coisas serem avaliadas. Só que, na verdade, ninguém faz esse tipo de avaliação, né? Tu já viu alguém que aposta na loteria, pegar e ficar avaliando qual é a probabilidade de ganho e quanto que ela tem que pôr, e aí qual é a probabilidade se ela colocar mais ou menos? A maior parte das pessoas só vai lá na loteria, na Caixa Econômica, né? Nos guichezinhos da Caixa Econômica e faz a sua aposta. Então, na real, nós não somos absolutamente racionais na tomada de decisão financeira, que seria exatamente isso, sempre maximizar a utilidade, ou seja, maximizar os nossos ganhos. E aí esses fatores, bebida e falta de sono, eles fazem com que essas decisões elas sejam ainda mais prejudicadas. E é isso que a gente vai entender agora. Então, antes de entrar nos experimentos que investigam o impacto da bebida e do sono nas finanças, eu quero falar um pouco sobre o impacto que isso tem, inclusive, no nosso cérebro. Porque a bebida alcoólica, assim como a falta de sono, eles são aspectos que eles efetivamente alteram a nossa biologia, alteram conexões dentro do nosso cérebro. E que por vezes a gente não se dá conta disso, né? E deixa, só hoje eu vou beber. E aí esse só hoje eu vou beber é hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois. E a gente não para refletir qual é o impacto disso. Assim como dormir mal. É só não tô dormindo bem esse mês, é só esse ano, é só... E a gente também não para refletir o impacto disso. Então é importante a gente saber qual é o impacto efetivo que beber e não dormir bem tem dentro do nosso cérebro e o que isso influenciaria na nossa tomada de decisão. Em relação à bebida, tem várias... Antigamente se pensava assim, né? Será que tem dose segura de bebida? E na realidade foi feita uma pesquisa com mais de 26 mil pessoas. E aí eu gosto sempre de trazer um número de pessoas, porque uma coisa é eu fazer uma pesquisa com 100 pessoas, né? Essa pesquisa é com 26 mil pessoas. Então, assim, a robustez dos dados, ela é muito grande. É inegável que os resultados, eles são representativos. E aí, quando a gente pega uma amostra pequenininha, a gente pode pensar assim, não, isso foi específico para esse lugar, para esse ambiente, eu não posso generalizar esse resultado. Quando a gente tem uma pesquisa com 26 mil pessoas, a gente pode generalizar esses resultados. E nessa pesquisa, infelizmente não temos um dado desses no Brasil, mas essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos e ela avaliou essas 26 mil pessoas e o impacto, né, que uma dose de bebida alcoólica poderia trazer no nosso cérebro. E aí, o que eles identificaram? Que primeiro, quebrando, né, todas essas coisas que dizem assim, mas eu só bebo um copinho, sabe, até o vô provavelmente, né, meu vô fazia isso, assim, não, mas eu só bebo um copinho de vinho todas as noites, o meu médico diz que é bom, que faz bem pra minha saúde, né, tem essas coisas de antigamente, assim, que os médicos diziam que fazia muito bem pra saúde tomar uma tacinha de vinho à noite. E o meu avô era um que fiamente acreditava nisso e tomava sua tacinha de vinho muito faceiro. O que esse estudo mostra, né, em primeira mão, é que não existe dose segura. Ou seja,
Tu tomar uma tacinha de vinho vai ter também impacto no cérebro. Então, qualquer dose de álcool, ela vai sim ter gerar, né, um prejuízo na tua saúde cerebral. Então, vai ter alguma alteração. E as duas principais alterações que esse estudo conseguiu comprovar é que a bebida alcoólica, ela diminui, inclusive, a densidade da tua massa cinzenta. O que é a tua massa cinzenta? Pensa no teu cérebro, na tua cabeça, e pensa que o cérebro... Aqui tem um cérebro, ó. Essa parte aqui, né, de fora, ela é chamada de massa cinzenta. É uma massa mais densa, é onde está o nosso córtex, né? E ali é onde a gente tem a maior parte dos nossos neurotransmissores. Então, é uma parte que ela é muito responsável por raciocínio, por várias coisas que a gente faz na nossa vida. São, né, por exemplo, a fala, a comunicação, inclusive a visão, tudo envolve, né, alguma área do nosso córtex. E o que eles conseguiram comprovar nesse estudo? Que bebida alcoólica, independente da quantidade, gera algum tipo de alteração na densidade da massa cinzenta. Isso significa que, por vezes, há inclusive perda de neurônio dentro da nossa massa. Tem uma pesquisa que mostra que, inclusive, o tamanho das pessoas que bebem... O tamanho das pessoas que bebem, não, né? O tamanho do cérebro das pessoas que bebem, ele diminui. Então, o que acontece se diminui a densidade da nossa massa cinzenta, isso representa que a gente vai perdendo neurônios. Então, isso significa que a gente perde capacidade de raciocínio, capacidade de atenção, capacidade de aprendizado, né? Tudo isso envolve essa diminuição da nossa massa cinzenta. Além da diminuição da densidade, né, da massa cinzenta, também é uma diminuição da densidade da nossa massa branca, que é como se fosse, tecnicamente chamando, são os axônios, né? São as perninhas dos neurônios, digamos assim, que tem vários aspectos envolvidos, mas de termos gerais, ele auxilia na comunicação de uma área com a outra, né? Então, significa que, pensa, eu não sei se tu acompanhou, eu coloquei no meu Instagram, eu acho que foi sábado ou domingo, falando sobre alguns disparos no cérebro e coloquei um videozinho de dominó. Sabe quando tu vai fazer dominó e daí tu coloca assim... Tu não, né? Porque quando a gente vai jogar dominó, a gente não joga dessa forma. Mas tem umas pessoas que têm empresas envolvidas com isso, né? Que fazem aqueles mega estúdios de dominó, assim, e que vão fazendo assim, esse vai ligando nesse, esse vai ligando nesse, e tu bate no primeiro e vai derrubando todo o resto, e aí vai derrubando várias terminações, assim, né? Pensa que no nosso cérebro é uma grande maquete dessas de dominó, em que tu dá um estímulo, por exemplo, bebe álcool, né, e torna isso um hábito na tua vida, é como se essas redes de dominó, algumas delas começassem a atrofiar. E aquela comunicação, mesmo que eu derrube um dominó aqui, aquela comunicação não chega lá. Então é como se interrompesse comunicação, né? Dificultasse a comunicação do teu cérebro. Então isso é muito prejudicial para várias coisas, né? Aprendizado, atenção. Tu já deve... É só tu pensar, né? É difícil eu dar um exemplo desses, porque eu acho que eu nunca fiquei bêbada na vida. Mas as pessoas que bebem, é só tu pensar, né? Que elas ficam mais lesadas, elas ficam mais patetas, elas não conseguem pensar, elas ficam com a língua enrolada. Por que que isso acontece? Porque realmente é como se essas áreas do cérebro, claro, eu tô falando, né, longitudinalmente o impacto da bebida, quando diminui essa massa cinzenta e diminui essa massa branca. Mas se tu pensar isoladamente, bebi, o que que acontece comigo? Eu fico abobado, né? Eu perco reflexo, perco capacidade de atenção, eu perco capacidade de aprendizado, eu perco capacidade de raciocínio, porque eu realmente gero, né, uma mudança química no meu cérebro. Então, é importante que a gente entenda essas mudanças para que a gente não olhe e pense assim, ai, que legal, mais um bêbado ali, que legal, tomei um porre hoje. Tu tem que começar a olhar com outros olhos. E assim, eu não tô querendo julgar quem gosta de beber.
né? Porque, a Jéssica não gosta, então ela tá falando mal. Não é uma questão de julgar isso, sabe? É uma questão de gente ter propriedade para entender que, sim, isso gera prejuízos, e não são prejuízos só naquela noite, que tu vai ficar meio pateta, mas isso tem repercussão, inclusive, no teu cérebro. E aí, tu tem que escolher, né, que estilo de vida tu vai levar. Então significa que eu não posso mais beber na vida? Não. Significa que ter e manter o hábito de beber vai sim fazer com que tu perca capacidade de raciocínio, capacidade de atenção, capacidade de aprendizado. E aí tu tem que decidir, isso faz sentido para minha vida? Eu seguir bebendo, né? Ou não faz sentido para minha vida e eu acho que eu tenho que começar a implementar um hábito mais saudável nesse sentido, porque eu entendi que a bebida realmente gera alterações que não são alterações só visíveis, né, no dia, que eu fico meio pateta. São alterações realmente que influenciam no longo prazo em todos os nossos processos decisórios. E em vários outros aspectos, né, que eu estou olhando só pelo âmbito tomada de decisão financeira. E aí, entrando para os aspectos, né, de tomada de decisão financeira, e aí só um adendo, né, agora me lembrei disso, se a gente pensar, bebida, né, tu perde inclusive o aspecto fino, né, da movimentação, assim, tipo, eu não consigo pegar e escrever bem, né, então, inclusive afeta a minha capacidade motora fina, que eu perco completamente, perco as estribeiras, como se diz. Então, realmente gera esse tipo de dificuldade, gera essa déficit de conectividade entre as áreas do nosso cérebro. Então, a longo prazo não é legal e não tem dose segura. Dito isso e entendido, né, esses aspectos que estão muito mais relacionados com a nossa neurobiologia, a gente tem que olhar pelo aspecto financeiro. Qual é a influência de beber nas minhas decisões financeiras, que é o que eu queria trazer hoje mais diretamente. E aí a escolha, né, como eu disse, a escolha do tema em pleno carnaval foi obviamente proposital, né, porque acaba que as pessoas bebem mais nessa época, e aí eu acho que faz sentido a gente discutir esses aspectos para que a gente consiga ter embasamento para que tome a decisão que achar mais coerente para o longo prazo das nossas vidas. Vamos olhar agora sobre a ótica financeira, e aí tem vários estudos interessantes nesse sentido. Eu não sei qual é a sua região, né? Se você mora em regiões de fronteira, mas a minha cidade é Santa Maria do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, né? Eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E perto de Santa Maria, a umas 2h30 de Santa Maria, a gente tem uma cidade chamada Livramento, no Rio Grande do Sul. E essa cidade, Livramento, eu achei engraçado, né? Estou falando de álcool, estou falando dos impactos do álcool, e aí eu falo da cidade de Livramento. Tipo, o álcool não beba, né? Um livramento não beber. É uma bobagem à parte. Mas essa cidade de Livramento, ela é fronteira com o Uruguai, numa cidade chamada Rivera. E essa cidade de Rivera, né? É uma praça. E aí, de um lado para outro da praça, tu saiu do Brasil e está no Uruguai. E as bebidas lá no Uruguai, há uma vantagem muito grande em comprar essas bebidas, porque os impostos no Uruguai são muito menores. Então, há uma probabilidade das pessoas que moram em Rivera irem para o Uruguai e comprar suas bebidas. Eu, particularmente, por exemplo, no nosso casamento, a gente foi para Rivera comprar todas as bebidas do casamento, né? Porque sai muito mais barato. E aí, esse estudo, ele fez exatamente isso, assim. Ele avaliou essas questões de relação, né, entre as pessoas que viviam numa cidade próxima à fronteira, como Livramento em Rivera, e que elas tinham acesso à bebida barata, e pessoas que moravam a 200 quilômetros e depois pessoas que moravam a 600 quilômetros dessa cidade, que tinham bebidas baratas. E os dados, né, eu até deixei anotado aqui, os dados que eles identificaram foi que, em relação à inadimplência, ou seja, pessoas que moravam perto das bebidas mais baratas, tinham uma probabilidade de ser inadimplente 17% a mais do que aquelas pessoas que moravam a 600 quilômetros. Então, isso é bem alto, né, a diferença. Além disso,
em termos de volume, né, de valor, as pessoas que moravam próximo da cidade que tinha as bebidas mais baratas, elas deviam, no mínimo, 2,6% a mais do que as pessoas que moravam a 600 quilômetros. E isso foi estatisticamente significativo. Eu posso dizer que o fato de morar perto de um lugar que tem bebida barata, isso faz com que diretamente eu seja inadimplente? Não, né? Obviamente isso não é causalidade. Não é aquela coisa assim, se o galo cantar significa que o sol vai nascer. Não, não é causalidade. Mas existe uma relação em que morar perto aumenta o nível da inadimplência. E aí eles perguntavam também o nível de quantidade de bebida, enfim. E esse dado é interessante, já que mostra que pessoas que têm acesso, né, mais livre à bebida, elas acabam também tendo uma predisposição a mais a serem inadimplentes. E aquelas pessoas que moram mais longe têm uma maior probabilidade de investir. E aí eles avaliam lá fundos mútuos e várias coisas em relação ao investimento. Jéssica, esse dado é extremamente confiável? Assim, eu achei uma pesquisa interessante, entretanto, eu acho que ela nos deixa várias pulguinhas atrás da orelha, por isso que eu fui pesquisar outras pesquisas, né, relacionadas ao tema. E aí tem uma outra pesquisa muito interessante que ela avalia a tensão financeira, ou seja, a dificuldade realmente de pagar suas contas, de lidar com a sua situação financeira, e os pais ajudavam os filhos. E olha que interessante o que essa pesquisa descobriu. Jovens adultos que passavam por dificuldades financeiras, eles tinham uma maior predisposição a beber mais, né? Então, significa que a dificuldade financeira, ela pode ser preditiva para que tu beba mais. Por quê? É como se tu utilizasse a bebida como uma fuga, como uma estratégia até de regulação emocional. Eu não tô bem, eu tô mal com dinheiro, no momento que eu não tô mal com dinheiro, eu me sinto frustrado, me sinto incapaz, eu não consigo lidar com as situações que eu estou vivendo, eu não consigo pagar minhas contas, então eu vou fugir disso e utilizo, né, o álcool como um mecanismo para equilibrar o meu emocional. Então, essas pessoas que têm essas dificuldades financeiras, elas têm uma maior probabilidade a beber, e isso o estudo comprova. Por outro lado, pessoas que, nessas situações, são ajudados pelos seus pais, elas também aumentam a probabilidade de beber. Então, quem tem ajuda financeira de pai e mãe tem uma maior predisposição a beber. E isso é bem interessante, né? Porque, por vezes, jovens adultos ficam esperando a ajuda do pai e da mãe, né? Ai, mas o meu pai e minha mãe têm que me ajudar. Ai, mas o meu pai e minha mãe têm que me dar dinheiro. Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas eu não sei o quê. Quando o fato do pai e a mãe darem dinheiro, né, ajudarem nas despesas mensais ali, isso predispõe eles a acabarem bebendo mais. Olha que interessante, né? Por vezes a gente julga, e eu sempre falo sobre isso, assim. Às vezes a gente acha que está ajudando uma pessoa quando nós damos dinheiro e na realidade não. A gente está mais atrapalhando do que ajudando. O que os pais têm que dar é segurança emocional. Agora, no momento que eu dou dinheiro para uma pessoa que não está em plena atividade, que não está se desenvolvendo, que não está sendo autorresponsável, eu só pioro a situação dela. E aí eu faço com que ela se sinta ainda mais incapaz. Porque ela olha para aquela situação e pensa assim, putz, eu realmente preciso da ajuda, porque eu não sou capaz nem de me sustentar. E aí isso gera um nível de frustração ainda maior. E isso faz com que o uso de álcool contribua ainda mais no processo de regulação emocional. Já que eu sou incapaz, que eu preciso de dinheiro do pai e da mãe, então eu vou beber. E isso é interessante, né? Do ponto de vista de tomada de decisão. Porque significa que se tu está numa condição em que tu está dependendo do dinheiro do teu pai e da tua mãe, saiba que tua predisposição a daqui a pouco beber mais é maior. E aí vale a pena a gente olhar para isso e dizer assim, opa, peraí. Então isso aqui é uma fuga. E aí, vamos tentar ser mais racionais, né? Vamos tentar avaliar isso sobre uma outra ótica, para que daí sim eu tomo uma decisão que é mais coerente com o que eu espero no longo prazo para mim. E esse é o ponto. Quando eu comecei dizendo, né, será que nós somos racionais?
e aí eu trouxe a bebida como um exemplo que afeta a racionalidade na hora de tomar de decisão, são por causa desses inúmeros aspectos, né? Então, já que beber também faz com que eu tenha menor capacidade de raciocínio, que as minhas conexões cerebrais sejam prejudicadas, que eu tenha maior dificuldade de aprender, automaticamente eu também vou ter menor probabilidade de tomar uma decisão coerente em situações de tensões financeiras. E aí eu acabo que, ao invés de diminuindo o meu consumo de álcool, eu aumento ainda mais. E aí vira uma bola de neve, né? Porque eu tô com a situação financeira ruim, eu bebo para regular isso. Aí eu pioro a minha situação financeira. E aí fica, né, uma bola de neve. Por quê? Porque no momento que eu bebo para regular a minha emoção, porque eu tô com a situação financeira ruim, eu perco capacidade de raciocínio, eu perco capacidade de aprendizado, eu perco capacidade de atenção plena, e aí eu tenho menor discernimento ainda em relação às coisas, menor capacidade para trabalhar, para me dedicar, para estudar, para conseguir evoluir, e aí isso prejudica e eu só potencializo a minha dificuldade financeira. É como se aí existisse um outro ciclo de escassez. Portanto, beber prejudica tanto a saúde do cérebro quanto a nossa saúde financeira. Porque no momento que eu bebo e eu tenho prejuízo da minha saúde cerebral, eu também tenho prejuízo na minha tomada de decisão e eu também faço com que a minha situação financeira fique ainda pior. E aí eu alimentando isso, só prejudica e vai pra ladeira abaixo, né? Só tu pegar aí pessoas que gastam muito, óbvio que tem exceções, sempre existem exceções, né? Ai, Jéssica, mas o fulaninho bebe um monte, ele tem uma baita vida. Sempre existem exceções. Mas, será que... qual é a condição de vida dele, efetivamente, né? Será que o fato dele beber é o que fez ele ter sucesso? Provavelmente não. E será que ele não teria ainda mais sucesso se não bebesse? Será que ele ainda não seria muito mais bem-sucedido, teria um equilíbrio emocional melhor? Será que ele não teria uma melhor relação com as pessoas se ele não bebesse? Então, como eu disse, não é uma relação direta de causa e efeito, mas há relação. E essas relações a gente tem que ter cuidado. Então, essa é uma pesquisa que eu acho bem interessante a gente discutir, já que mostra, né, que a ajuda dos pais, por vezes, não contribui. E, além disso, as tensões financeiras fazem com que essas pessoas ainda bebam mais. E isso vira um ciclo e o problema financeiro só aumenta, né? Por fim, eu quero comentar um outro estudo muito interessante realizado com motoristas. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse experimento é que é com motoristas. E eles avaliam o quanto os motoristas bebem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o país aceita, tipo motorista de Uber, táxi, sabe? O país aceita que os motoristas, eles bebam na hora de trabalhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, né? Aquilo que eu falei lá no início, se beber gera... E desculpa, né? Às vezes eu falo de uma forma que parece muito agressiva e pejorativa, mas daqui a pouco tu te acostuma com o meu jeito de falar, ou eu sou cancelada de uma vez, mas se eu bebo e fico meio pateta, imagina eu dirigir meio pateta, né? É complicado. E aí, nesse estudo, eles avaliaram um motorista, 229 motoristas, e eles pediam que esses motoristas fossem até o escritório deles e fizessem todo o processo, né, do experimento, em que eles passavam por 3 grupos, né? Eles eram enquadrados em um dos grupos. O primeiro grupo era um grupo que só ia lá e que não era solicitado nada em termos de bebida e nem falado nada. Eles só chegavam lá, respondiam um questionário e eles eram incentivados a economizar. Como é que era o incentivo a economizar? Eles ganhavam um valor por participar da pesquisa. E aí, eles poderiam investir esse valor, né, que eles ganhavam da pesquisa, no laboratório da pesquisa. E eles teriam uma rentabilidade de 10 a 20% desse valor, que era uma rentabilidade muito superior ao que se conseguia no mercado. Então, eles tinham um incentivo para que economizassem. E aí tinha esse grupo que não era dito nada, que eles só iam lá e participavam da pesquisa. Tinha um outro grupo que eles eram incentivados e eles ganhavam mais dinheiro se eles fossem sem beber. Ou seja, ó, tu vai participar da pesquisa, mas eu quero que tu não beba, tá? Então, tu vem pra cá sem ter bebido nada. E aí, eles eram induzidos a não beber. E um outro grupo que eles também tinham que tomar uma decisão entre beber ou não, e eles ganhavam mais recompensas por não beber. E todos esses grupos tinham esse incentivo de economizar.
Resultado. Primeiro, né? O primeiro resultado significativo da pesquisa. Aquelas pessoas que elas foram incentivadas a não beber realmente diminuíram o seu consumo de álcool durante o dia, mas não reduziram o seu consumo de álcool total. Então pode ser que, só por causa da pesquisa eu diminuí a minha bebida hoje para ir lá e ganhar uma recompensa maior, porque eles usavam um bafômetro, né, na hora da pesquisa. Mas final de semana eu encho a cara para compensar o que eu não bebi durante a semana. Então, né, não foi totalmente positivo. Mas uma coisa que foi muito, muito positiva é que o incentivo para não beber fez com que essas pessoas que não beberam, elas aumentaram em 50% o seu nível de poupança. Então, pensa, um grupo bebeu, o outro grupo não bebeu. O grupo que não bebeu investiu mais 50% a mais do que aquele grupo que bebeu. E se nós trouxermos esse dado para nossa realidade, a gente pensa assim, bom, será que se eu nunca bebesse na minha vida eu ia economizar mais? Como eu disse do outro exemplo, né, do outro artigo, a gente não pode estabelecer uma relação causal direta, tipo, não beber significa poupar, porque tem vários outros aspectos que influenciariam isso também, né, e que influenciam. Entretanto, segundo essa pesquisa, pode ser que sim, pode ser que a gente acabe conseguindo investir mais se a gente não beber, não só pelo valor, né? Porque acaba que quem bebe gasta bastante com bebida, mas também pelo fato de ter uma maior racionalidade no processo de tomada de decisão. Já que a bebida gera, né, esses prejuízos cognitivos, esses prejuízos de aprendizado, esses prejuízos de raciocínio, se nós não bebermos, pode ser que a gente se torne pessoas que investem mais, que poupam mais. E se eu trouxer realmente para o meu dia a dia, eu nunca fui uma pessoa que gosta de beber. Como eu disse, eu não posso dizer que isso é uma relação direta. Mas eu tenho o maior prazer por investir e economizar, né? Eu sempre tive essa ímpeto, né? Como eu disse hoje de manhã, eu sou meio pão dura, então eu tenho uma predisposição a economizar, a investir. E eu não bebo. Vai que seja um dos motivos, né? Te convido a fazer o teste. Não bebe por um tempo, né? Estabelece uma rotina saudável. Isso vai fazer com que tu consiga ter mais discernimento. Por vezes tu pensa assim, nossa, eu não tô conseguindo prestar atenção nas coisas, eu não tô conseguindo aprender, mas bebe todos os dias, todas as noites. Então, assim, testa na tua vida implementar o hábito de não beber. Talvez isso seja um grande passo para que tu comece a investir. Por vezes eu escuto pessoas dizendo assim, Jéssica, eu não consigo investir, eu não consigo seguir um orçamento. Será que não é porque tu vem bebendo todos os dias? E isso vem atrapalhando a tua cognição, vem atrapalhando a tua tomada de decisão, vem atrapalhando o teu raciocínio? Será que se tu não experimentar, tu não vai conseguir? Testa. Garanto que tu não vai perder nada. Pelo contrário, tu só tem benefícios, né, a partir disso. Só que, obviamente, da mesma forma que implementar o hábito de beber foi um processo, ou não, implementar o hábito de não beber, tu vai ter que passar por um processo. Mas esse processo ele pode ser muito útil, inclusive para que tu não caia nesse ciclo, né? Dificuldade financeira, bebe, a bebida dificulta teu raciocínio, aí tu consegue trabalhar menos, tu consegue pensar menos, tu consegue estudar menos, isso faz com que tu ganhe menos e esse ciclo ele vai se retroalimentando. Então, meu convite para que uma das estratégias, né, de tornar as decisões financeiras mais racionais é para de beber. Jéssica, mas significa que eu não vou beber nunca? Não, significa que tu vai diminuir a ingestão de álcool consideravelmente. Vai beber num final de semana com os amigos uma vez por mês, vai beber numa festa, em alguma coisa específica, mas a rotina de beber, eu sugiro que você vá testando e vendo que muda aí no teu dia a dia, mudando nas tuas decisões, no teu processo cognitivo. Testa e avalia. Isso é uma das estratégias que a gente pode dizer que pode contribuir com a tua situação financeira também. Então, em suma, relacionado à bebida, é isso. A bebida gera prejuízos cerebrais e, consequentemente, também gera prejuízos financeiros. Tanto porque eu gasto muito com a bebida, quanto porque eu perco essa capacidade de investir, essa capacidade de tomar boas decisões, essa capacidade de, por vezes, não me endividar, né? Porque eu acabo me endividando se eu bebo. Então, esses são alguns estudos que já têm comprovado essa relação entre bebida e situação financeira e que, para testarmos, a gente pode diminuir a ingestão de bebida alcoólica e avaliar o que acontece. Então,
era para dizer que, sim, beber faz com que tu acabe gastando mais, que tu fique inadimplente e que tu não economize. Então, teste não beber e veja o que aconteça com a tua situação financeira. Né, o aspecto relacionado à bebida, agora a gente vai para o aspecto relacionado ao sono, que da mesma forma que a bebida tem um impacto bem significativo em termos de cérebro, né, em termos de danos no cérebro. Muitas pessoas negligenciam o sono, dizem assim, ai, que bobagem, né? É que nem ditado de vó, né? Ah, não troque de temperatura. Se tu tá numa temperatura muito quente, não vá para um ar-condicionado muito gelado, porque isso pode te deixar torto. E aí a gente olha e diz assim, não, que bobagem. Até que acontece com uma pessoa próxima de ti. Então, a gente, da mesma forma, a gente escuta muito dos idosos, né? Ai, dorme, tu tem que dormir no mínimo 8 horas. E a gente, por vezes, escuta aquilo e pensa assim, que grande bobagem, isso aí não tem nada a ver. E na realidade tem. O nosso sono, ele é um dos aspectos mais importantes para que a gente consiga ter raciocínio, aprendizado, atenção, que nosso sistema de recompensa esteja regulado. Sem isso, sem dormir bem, fica tudo virado do avesso. E eu vou tentar explicar essa parte neurobiológica primeiro e depois a gente vai para a parte financeira. Em termos neurobiológicos, o que acontece? O nosso sono, e eu não sou uma especialista de sono, mas se tu colocares aí no YouTube, tem muito material relacionado a isso, tá? É só um apanhado básico mesmo que eu vou trazer aqui. Nosso sono, ele tem etapas, né? E ele tem ciclos. E a gente tem que passar por, no mínimo, né? No mínimo não, mas em média, 5 ciclos durante a noite. Cada ciclo tem em torno de 1h30, em que a gente passa pelo sono profundo, passa por todas essas fases do sono, né? Passando pelo sono profundo e o sono leve, que são os nomes populares, digamos assim. Essas etapas do sono, elas têm que ser respeitadas. E é nas etapas do sono, por exemplo, do sono profundo, em que a gente consegue ter aquilo que a gente escuta popularmente chamado de sono reparador, né? Então, nós precisamos passar por todas as etapas do sono para que a gente consiga, inclusive, limpar o nosso cérebro. Pensa que o teu cérebro é um liquidificador. Um bom exemplo. Sabe quando tu usa o liquidificador e o liquidificador fica sujo dentro? E aí tu usa o que tu usou, por exemplo, panqueca, né? Fiz panqueca e aí o liquidificador ficou sujo. Como é que eu vou limpar esse liquidificador? Tu usa toda a massa da panqueca, depois tu coloca a água dentro do liquidificador e bate. Se você não sabia dessa dica, já pega a dica culinária da Jéssica, que também funciona. Coloca a água ali dentro do liquidificador, bate no liquidificador, vai ficar muito mais fácil de tu lavar. Por quê? Porque tu lavou, né? A massa que tinha ali, tu lavou. O nosso cérebro, obviamente não é dessa forma, mas quando nós dormimos, ele passa pelo mesmo processo de limpeza. É como se houvesse um líquido dentro do teu cérebro que fica ali chacoalhando como se fosse o liquidificador e limpa o teu cérebro, né? Ele limpa e o que ele limpa é a adenosina. Então, ele faz essa limpeza dentro do teu cérebro. E é nesse processo que a gente, a partir de todo o sono e todas as etapas do sono, a gente acorda e diz assim, ai, como eu dormi bem, estou muito disposto. Porque tu passou por todas essas etapas do sono. Agora testa não dormir bem para ver o que acontece contigo. Pensa tu dirigindo com sono. Sabe quando tu dirige com sono e o teu olho faz assim, ó? Melhor, estudando, né? Porque pode ser que dirigir é muito perigoso. Estudando, aí tu tá estudando, aí tu tá assim. Aí quase pisca e volta, né? O que é isso? Isso é a tua capacidade de atenção completamente prejudicada porque tu está com sono. Então, a falta de sono prejudica o teu foco atencional. Consequentemente, prejudica o teu aprendizado. Já tem estudos mostrando que, inclusive, o teu hipocampo, né, que é a área que a gente tem todo o processo de aprendizado, ele, quando tem um excesso não, né, quando tem uma falta de sono muito grande, ele vai diminuindo. Teu hipocampo tem prejuízo, né, quando tu tem falta de sono. E entre outros aspectos, relacionado à tomada de decisão, um principal aspecto que afeta, né, quando eu não tenho um sono adequado, é o meu sistema de recompensa. Tem uma pesquisa interessantíssima relacionada com tomada de decisão de risco financeiro. Eles conseguiram provar, né, eles fazem um testezinho entre escolhas, né, tu prefere isso ou aquilo, e aí um percentual, né, de ganhos.
E aí eles conseguem, nesse processo da tomada de decisão, eles colocam uma ressonância para que a gente consiga avaliar quais são as áreas do cérebro que estão sendo ativadas. E aí eles colocam essas pessoas a ficarem 24 horas sem dormir. E o que eles conseguiram comprovar? Que no momento que essas pessoas ficaram 24 horas sem dormir, depois elas vão fazer esses testes, que elas têm uma maior ativação do núcleo accumbens. O que é o núcleo accumbens? O núcleo accumbens, ele é um dos principais responsáveis pelo nosso sistema de recompensas, né? Dispara dopamina ali e tu fica motivado a fazer alguma coisa. Quando é ativado esse núcleo accumbens, a minha motivação, a minha predisposição a agir na direção de algo, ela é potencializada. Então, significa que se eu durmo mal, eu tenho uma predisposição à recompensa. Eu quero mais recompensa. Da mesma forma, eles provaram que o meu pré-frontal ele fica mais desligado. O que é isso? Eu tenho uma ativação de um lugar que quer recompensa e eu tenho uma redução na ativação de um lugar que pensa, que raciocina, que reflete, que avalia as coisas de forma lógica. Em outras palavras, eu quero só a coisa boa e não importa o risco que eu vou correr. E aí essa pesquisa conseguiu comprovar que pessoas que ficam sem dormir durante 24 horas, elas ficam mais predispostas a tomar decisões mais arriscadas. E elas ficam mais insensíveis às perdas. Eles conseguiram mostrar também uma redução na ativação da ínsula. Ou seja, essas pessoas elas não conseguem sentir a perda, né? E isso faz com que elas fiquem insensíveis, não consigam avaliar assim, olha, peraí, eu não dormi, elas nem lembram que não dormiram. Então eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu tô mais predisposto a buscar recompensa, eu não tô raciocinando muito bem, eu não vou sentir a dor da perda. Então peraí que eu tenho que tomar... Não, simplesmente isso acontece de forma automática no nosso cérebro. Eu tenho uma maior predisposição à busca por recompensa, eu tenho um menor raciocínio e eu acabo percebendo menos os erros que eu cometo e eu não sinto as perdas. Então eu repito essas perdas. E aí essa pesquisa conseguiu comprovar que essa falta de sono durante 24 horas faziam com que os pesquisados ali, né, eles acabassem fazendo escolhas mais arriscadas e não corrigissem essas escolhas, porque eles não sentiam a dor da perda. Então eles, por vezes, repetiam aquele erro buscando mais recompensa, mais recompensa, mais recompensa. E tem uma outra pesquisa muito interessante relacionada a risco, né? Dentro das finanças comportamentais tem uma teoria que se chama teoria do prospecto. Essa teoria, eu não vou me adentrar nela aqui, mas eu vou fazer um episódio só sobre finanças comportamentais. Acho que até vai ser o próximo. E dentro dessa teoria de finanças comportamentais, é a base da teoria de finanças comportamentais e o que ela diz? Ela diz que, diante de escolhas que estão para ganhos, a gente sempre vai priorizar os ganhos certos. É aquela coisa assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Eu já vou ter um ganho, que é o pássaro, então eu prefiro um pássaro na mão do que 2 voando. Entretanto, nas perdas, nós somos mais predispostos a arriscar. É como que se a gente pensasse assim, eu já tô perdendo, então já que eu tô perdendo mesmo, bora arriscar, né? Isso é a teoria do prospecto. E tem uma pesquisa que mostra que a falta de sono, ela altera essa relação, né? Então, quando eu tenho uma falta de sonho, quando eu tenho uma falta de sono, acaba que ao invés de, diante de ganhos, eu buscar a certeza e diante de perdas, eu me predispor a arriscar um pouco mais, inverte. Diante dos ganhos, eu vou querer arriscar mais, né? Para conseguir ganhar mais. E diante das perdas, eu vou ser um pouquinho mais conservador, não vou querer arriscar tanto. Então, eles mostram que, diante da falta de sono, a teoria do prospecto ela é um tanto invertida, digamos assim, o que é bem interessante. Para o nosso dia a dia, o que a gente tem que perceber diante disso, né? Significa que, se eu não dormir bem, pode ser que eu tome decisões muito mais impulsivas. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que não dormem bem, e aí eles fazem até uma avaliação, assim, né, de não dorme 3 horas, não dorme, e aí vão gradativamente até a pessoa que dorme certinho às 8, 9 horas. O que eles entenderam? Que essas pessoas que dormiam menos,
elas tinham uma maior predisposição a antecipar prazeres, que é o que a gente chama de viés da intertemporalidade, que é o famoso teste do marshmallow, que eu já falei várias vezes aqui, né? Eu quero um marshmallow agora, espero 15 minutos para ganhar 2. Eu tenho que ter autocontrole para isso, né? E se eu comer um marshmallow agora, ao invés de 2 daqui 15 minutos, significa que eu estou antecipando um prazer em detrimento de uma coisa que poderia ser melhor 15 minutos depois, mas eu quero agora. E nós temos essa predisposição. Quando a gente tem falta de sono, isso fica ainda mais acionado. Então significa que se tu estiver sem dormir e tu tiver com o cartão de crédito estourado, tu vai passar na loja e tu vai comprar ainda mais. Porque tu não vai raciocinar. Lembra, teu córtex pré-frontal, ele tá dormindo, ele tá pateta. Da mesma forma que o álcool faz com que a gente fique meio pateta, o sono faz com que a gente fique menos pateta. Do sono eu posso garantir, né? Porque esse eu já vivi várias vezes. Álcool eu não posso garantir porque eu nunca fiquei bêbada. Mas sono eu garanto que a gente fica pateta. Porque daqui a pouco as pessoas dizem, a Jéssica tá falando isso, né? Como assim? Eu digo, não, essa eu tenho comprovação própria. A gente fica pateta com sono. E aí, se tu tá meio pateta com sono, como é que tu vai pensar? E aí tu vai lá e simplesmente antecipa um prazer que por vezes tu não tem nem condições de pagar. Por quê? Porque tu não tá conseguindo raciocinar. Teu pré-frontal, que é a área do cérebro que pensa, que racionaliza, que projeta cenários, ela tá dormindo. Então, não tem como tu tomar boas decisões com sono. E aí, tu antecipa prazeres, e aí, por vezes, tu arrisca muito mais do que tu deveria arriscar, por simplesmente não ter dormido bem. Então, bebida alcoólica e sono ruim fazem com que você tome piores decisões financeiras. E aí a gente volta na primeira pergunta que eu fiz, né? Como sermos mais racionais? E aí antes eu quero só falar sobre um último aspecto que também pode prejudicar a nossa racionalidade, que nós temos uma menor controle sobre isso, mas que com o entendimento a gente também consegue ficar mais alerta. Idade. Tem um estudo bem interessante que comprovou esses fatores, assim, num gráfico bem... Depois eu coloco a referência aqui. Mas ele comprovou que quanto maior a nossa idade, menor o nosso nível de raciocínio. Quando a gente vai envelhecendo, isso é normal acontecer, né? Na velhice, a gente perde capacidade de raciocínio e a gente fica sem filtro, digamos assim, né? Por isso que a tua avó olha pra ti e diz assim, ai, nossa, como tu está linda, deu uma engordadinha. Aí tu olha, vó, engordei, verdade, né? Aquela maior cara de tacho. Por quê? Porque a tua avó já não tem mais filtro, ela fala essas coisas sem nem pensar. Então, quanto menor, né? Quanto maior for a nossa idade, menor é a nossa capacidade de tomar boas decisões, inclusive financeiras. Quanto menor a nossa renda, também menor a nossa capacidade de tomar boas decisões. Mulheres tendem a tomar decisões mais quentes, que a gente chama do que homens, né? Quando a gente fala em tomada de decisão racional, a gente fala que o cérebro ele tem regiões quentes e frias. E as mulheres acabam que elas têm decisões mais quentes, né? Que elas são mais envolvidas pelo emocional do que os homens. Os homens naturalmente tendem a ser mais racionais. A gente pode falar... Esse é um tema que eu ainda não tinha pensado. Diferença na tomada de decisão entre homem e mulher. Vou anotar na minha lista. Eu acho que é um episódio bem interessante. Eu já estudei muito sobre diferenças de gênero nos aspectos financeiros e eu acho que pode ser um tema bem interessante para a gente discutir num episódio. Anotado. E, paralelamente, né, voltando, fechando esse paralelo, então, idade, gênero, escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, maior a tua capacidade de raciocínio, obviamente porque tu tem mais informações para embasar a tua decisão. Pessoas ocupadas, né, em detrimento daquelas pessoas que estão desempregadas, também conseguem tomar melhores decisões. Isso são aspectos demográficos. Tá, Jéssica, mas eu não consigo mudar esses aspectos. Mas tendo conhecimento desses aspectos, pode ser que isso já ajude, né, a que a gente consiga avaliar e tomar melhores decisões. Por exemplo, eu tenho 60 anos. Bom, então eu já sei que eu tendo a não tomar decisões tão racionais assim. Peraí, vou ligar o meu alerta, né, de uma forma ainda mais ativa, para que eu consiga avaliar a melhor tomada de decisão e não incorra em tantos erros, pergunte, né, e, consequentemente, consiga melhorar, nem que seja um pouquinho a minha tomada de decisão.
Eu tenho uma baixa renda, eu tenho uma situação financeira ruim. Como é que eu posso melhorar? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que, a partir do meu estudo, da minha dedicação, né? Eu realmente entregando mais e fazendo mais, eu consigo aumentar minha renda, eu consigo estudar mais e eu consigo ter maior racionalidade na tomada de decisão. Então, só queria trazer esses aspectos, né? Porque por vezes a gente só discute essas coisas, é bebida, é falta de sono, é os vieses cognitivos, mas esses aspectos também demográficos influenciam na racionalidade. E aí, às vezes, a gente ligar o alerta, né? Como eu disse antes, nós tirarmos o tapume do cavalo, né? E deixar ele sem as viseiras, para que o óleo todo é importante, para a gente começar a ir conduzindo isso. Voltando à pergunta que eu introduzi esse podcast, como então ser mais racional? Dados os aspectos que eu comentei aqui, 2 fatores imprescindíveis para que a gente seja mais racional beba menos e durma bem. Busque e implemente na sua vida um estilo de vida que, por vezes, não é o que a sociedade diz que é a coisa... eu já sofri muito essa crítica. As pessoas me dizem assim, meu Deus, Jéssica, tu estuda muito, tu trabalha muito, vai ser feliz. Quando, na verdade, esse é o meu estilo de vida e isso me faz bem, eu gosto disso. Me coloca no meio de uma festa, me coloca no meio de um carnaval, eu vou ficar estressadíssima, porque não é um ambiente que favorece ao meu estilo de vida. E se tu quiseres ser mais racional, busque um estilo de vida em que bebe menos, consegue dormir bem, estuda mais, né? Como eu mostrei aqui, pessoas que têm maior nível de educação são mais racionais. Busque ganhar melhor. Porque esses aspectos construa, né, esse estilo de vida. Porque construindo esse estilo de vida, tu vai conseguir tomar decisões mais racionais. O que significa tu tomar decisões mais racionais? Que tu tem que eliminar o teu emocional? Não, de forma alguma. Tem inclusive um episódio aqui que eu fiz no final do ano falando sobre tomada de decisão. E lá eu explico que ser racional não significa suprimir completamente o nosso emocional. Sempre o nosso cérebro ele vai estar fazendo cálculos de custo-benefício. E esses cálculos, para que a gente possa tomar a decisão, eles levam em consideração variáveis subjetivas. Eles levam em consideração variáveis qualitativas, né? Variáveis emocionais. E isso é importante para a nossa tomada de decisão. A gente tem que andar junto racional e emocional. Entretanto, quando nós falamos de dinheiro, nós temos que ter um olhar menos relativo e mais absoluto. Eu tenho que tentar correr menos vieses no sentido de olhar o dinheiro, R$100 não é R$100, e tentar olhar R$100 como R$100. Tem um Reels, né, que eu postei, mostrando isso, que R$100 não é R$100. Deu uma polêmica danada. Porque, como R$100 não é R$100? Não, exatamente por causa desses aspectos emocionais. Então, se eu quero ser mais racional, eu tenho que olhar mais de forma absoluta. Tá, esse R$100 é R$100. O que isso representa, né? E ir tendo esse olhar e minimizando esses erros de julgamento por causa de ambiente, por causa de referências, para que a gente consiga olhar e tomar melhores decisões. Para que a Joana, por exemplo, diante de uma oferta para ir viajar, ela olhasse e disse assim, não, obrigada, mas eu tenho que pagar meu cartão de crédito, então eu não tenho condições de ir. Talvez ela tenha dormido mal na noite passada e aí ela não tenha condição de dizer que não queria ir, e aí ela foi, né? Então, é importante a gente entender que eu não estou excluindo o emocional, mas eu estou dizendo que, diante de decisões financeiras, é importante que nós consigamos parar, olhar, ter equilíbrio emocional suficiente para que a gente consiga ponderar, inclusive, as emoções e tomar a decisão que, no longo prazo, vai ser mais benéfica para os nossos objetivos. Em resumo, durma bem, beba pouco e tenha um estilo de vida saudável. Estude bastante e busque um aumento na sua renda que, consequentemente, as suas decisões financeiras vão ser melhores, vão ser mais consistentes no longo prazo. Espero que esse episódio tenha, né, sido interessante do ponto de vista de conhecimento, para que realmente tu consiga, a partir disso,
tomar melhores decisões. Se gostou, se achou que é interessante, se acha que pode contribuir com mais pessoas, aproveite para curtir e compartilhar, né, com essas outras pessoas que também podem se beneficiar desses aspectos e melhorar a sua tomada de decisão. O meu muito obrigada e até a terça-feira que vem no próximo episódio.